Meus queridos irmãos, no capítulo de número 2 de Ezequiel, eu falei desse tema, hoje está fazendo 15 dias, e hoje está fazendo 8 dias que a irmã Geisa trouxe uma boa palavra também, aqui sobre o nosso tema, a Escola Bíblica Dominical, onde eu oportunizei, e foi também bênção do céu, ela é muito empolgada, e Deus usou tremendamente. Mas a última mensagem que eu deixei para os irmãos, vamos lembrar, em Ezequiel capítulo 2, versículo de número 8. Olha o que é que diz. A visão do rolo de um livro. Capítulo 2 de Ezequiel, versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te sujas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendiam para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Versículo 10, o irmão pode ler comigo, vamos lá? Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Neles estava escrito o quê? Foi aí onde eu parei. Eu me lembro claramente, 15 dias, que eu parei justamente nesse versículo. Ele recebeu uma mensagem, e a gente vai entender que essa mensagem não era um esboço do profeta Ezequiel. O esboço é de Deus. Quando a gente faz seminário, a gente estuda sobre pregação. Tem 2 períodos e às vezes tem seminário que estende até mais. Sobre homilética, homilia, a arte de pregar. E a gente aprende muita coisa. E tem lá aulas práticas no seminário. No seminário presbiteriano do norte do Brasil, onde eu fiz, não tinha microfone. Era impostação de voz. O seminarista que ia para lá tinha que pregar num alto e bom som, sem microfone. E todos ficavam observando, e eu estava diante de uma plateia de alunos, todos críticos, estava ali justamente para criticar, para fazer observação, e por cima os professores. Ainda me lembro do meu mestre Samuel Santos, ele da igreja presbiteriana Zé Mariano, doutor Samuel, professor, doutor, um homem de Deus. E a gente aprendi muito, nos meus 5 anos de seminário. E a gente vê várias vertentes de sermões, e nem sempre na caminhada da gente no dia a dia, na prática pastoral, a gente busca esses recursos. Mas é muito legal, muito bom. Eu me lembro que o meu primeiro sermão no seminário que eu preguei, em 95, no segundo semestre de 95, foi um sermão biográfico falando de Josué, um sermão biográfico de Josué. E é uma história belíssima, até hoje eu lembro, a gente tem que falar da vida dele, quem foi Josué, o seu chamado, etc, etc. E a gente aprende muito, porque não tem só sermão biográfico, tem várias classificações de sermões. Sermão textual, sermão expositivo, sermão que a gente tem a divisão dele natural, tem também outro tipo, são vários, N tipos de sermões, e a gente aprende. E eu vendo sobre Ezequiel, eu fico muito impressionado, quando eu vejo a vida desse homem, desse profeta. Um profeta, vou dizer assim a vocês, quando você lê, preste atenção no que eu estou dizendo, está um pouco sisudo, sofredor. Eu estava lendo o Dr. Shedd sobre ele, e tem muita coisa sobre esse profeta, como ele era. Uma vida, mas não era uma vida amargurada não, é uma vida que Deus chamou ele para o isolamento, e deu visões a ele. Ontem uma pessoa ligou para mim, está um pouco afastado do evangelho, eu não digo de Deus, ele disse que não está de Deus, mas do evangelho das igrejas está. Está um pouco desigrejado, ele dizia, mas pastor, como é que Deus chama um profeta e castiga tanto assim? Que situação difícil de Oséias, ele está falando sobre Oséias, das dificuldades. E aí eu conversei com ele, e eu dei uma explicação do simbolismo da vida de Oséias, para que ele possa entender mais. As alianças, porque casamento é uma aliança, A gente tem casamento, uma aliança eterna. E Deus fez aliança com o seu povo, e o povo foi infiel. E Deus estava tratando justamente da infidelidade de Israel, que traiu o Senhor com madeira, com idolatria, com deuses estranhos, e Deus foi lá e queria resgatar, mas o povo não era fiel.
E sempre quem quebra a aliança não é Deus. Deus não quebra a aliança. A aliança de Deus é eterna. Quem quebra somos nós, a aliança do Senhor, através da nossa desobediência. E observe que Deus dá uma visão a esse profeta. Eu estava lendo o Dr. Chedes sobre essa pessoa do profeta. Eu queria dar algumas informações preliminares e eu entro no tema. A pessoa de Ezequiel submerge tão completamente a sua mensagem, que além do seu nome, pouco sabemos a respeito dele. Não se sabe muita coisa a respeito do profeta Ezequiel. E ele diz mais, somente 2 fatos biográficos podem ser percebidos no seu livro. Ele era filho de um sacerdote, Buzi, o sacerdote, e diferentemente do seu contemporâneo Jeremias, Ezequiel era casado. Ainda que o deleite de seus olhos lhe tivesse sido tirado quando ele cumpria a missão ministerial profética. Deus avisou a ele, vou tirar a delícia dos teus olhos. Se Deus dissesse a você, irmão, você está com uma delícia dos seus olhos do seu lado, se Deus dissesse a você, vou tirar a delícia dos seus olhos. Deus disse isso de manhã. E à tarde a mulher passou mal e levou. E Deus disse mais uma coisa a ele. Você não vai pranteá-la. Nada de pranto, nada de choro, nada de cerimônia. Ele fazia a cerimônia de quem morria, mas da mulher não pôde fazer. Porque você vai ter que pregar na noite que você tem uma missão, está pregando. Não vai nem chorar pela mulher que foi embora. Muito duro. E Deus ali trabalhou no coração desse profeta. Procure saber um pouquinho sobre esses profetas. Ele trabalhou durante 22 anos pregando a palavra. Muita coisa aconteceu. Deixa eu dar mais algumas informações que eu acredito que seja importante. E a gente entra na mensagem do profeta. Talvez a gente tenha uma compreensão melhor. Olha, ele, contemporâneo do profeta Jeremias, que Ezequiel era casado, ainda que Deus tirou. Muito frequentemente, Ezequiel tem sido considerado um indivíduo inflexível, duro. Parece um profeta que não tem amor. Jonas, meio desobediente, foi pregar, depois da mensagem, foi agora manda fogo. Foi ou não foi? O único profeta que queria ver seu auditório queimado. Já pensou um pastor chegar aqui e pregar, depois de pregar, Senhor, manda fogo agora, porque ninguém quer aceitar. Rapaz, que negócio. Jonas. Só que a gente não presta atenção nesse detalhe. Jonas ficou sentado em camarote e agora eu quero ver a grande cidade de Nínive torrada. Pegar fogo. Aí Deus não é assim não, Jonas. Mais 120 mil pessoas se converteram, Jonas. Não sei o que, começou a se queixar e Deus começa a dar lição. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, por favor. A mensagem não pode ser do homem. A mensagem tem que ser de Deus. A mensagem não pode ser do profeta, mas a mensagem é de quem enviou o profeta. Quantos púlpitos têm fracassado porque quer trazer a mensagem para agradar e mexe e faz toda aquela pintura? Mas precisamos dizer, o que é que Deus quer, por exemplo, nessa noite aqui? O que é que o irmão quer ouvir? Se Deus falar que somos casa rebeldes, se Deus falar que somos desobedientes, não estamos cumprindo o que Ele está mandando. A gente está gostando muito do lazer, de outras ocupações, de entretenimento, mas Bíblia que é bom nada. E Deus não está se agradando disso. E se Deus disser, como disse ao profeta, para dizer ao povo, vai vir cativeiro, porque vocês não querem se consagrar. E no cativeiro vocês vão ouvir minha palavra. Quer ouçam, quer deixa de ouvir, você vai pregar, porque são casa rebelde. Há um momento, irmãos, que mais que fuja da palavra, no hospital vai alguém visitar, você chega lá, prega para você. Você fica aborrecido. Você não quer nem que ouvir aquela pregação, mas está pregando para alguém que está do lado de você, você termina ouvindo também. Eu nunca esqueço, fui visitar um primo, é um primo segundo ou terceiro. Meu pai foi comigo e foi meu irmão, que é pastor Salomão. Nós 3 fomos fazer essa visita. Chegando no hospital, a situação desse primo nosso, familiar, não estava bem. Ele estava, inclusive, entubado. Estava assim, todo cheio de fio e tal. Mas aí parece que ele tinha ainda até uma noção. Mas não estava bem de comunicação. Aí quando eu chego lá, aí meu pai olha, a gente deixou, né? Papai que vai falar. Aí ele ficou só observando. Aí eu falei, Maro, tá bem? Acho que é Amaro o nome dele. Ele não dizia nada, não respondia, né?
Olhe, desviado, não sem querer saber de nada do evangelho. A gente veio aqui para pregar a palavra para você. Cara de paisagem, ninguém via nada, eu ficava olhando para papai, o que é que o papai vai dizer para esse homem? E ali nada, ele escuta a palavra. E ele ali, né? Aí meu irmão, que é evangelista, meu irmão mais velho, é pastor, Salomão. Aí pediu licença a papai e começou a falar do plano de salvação para ele. Ele escutou. Ele escutando, mas não respondia nada. A gente percebeu que mexia um pouco com os olhos, estava lacrimando os olhos dele. Daqui a pouco, irmão, chega um grupo, eu não vou dizer o nome da igreja. Acho que vocês mais ou menos vão saber, mas não vou dizer. Aí já chegou assim, ó, tão cego eu andei. E 3 irmãs de idade e um irmão lá. Tão perdi, aleluia. Aí eu disse, aleluia, né? Moça aí é crente, ainda não. Quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Aí eu digo, tá forte o negócio aqui, mesmo assim. Aí papai olhou meio abusado, né? E eu disse, ontem ele não queria ouvir um quietinho, agora vai ouvir. Dei muito tempo a você, homem. E você rebelde, andando por onde queria. Você quer aceitar Jesus nessa tarde? É contigo e a sorte. Ó, tão cego. Onde foi embora? Eu foi curta. E cantou da cegueira à vista, né? Aí quando ele saiu, o papai ficou assim, a gente não quis, aí meu irmão fez. Continuando. Você deseja nessa tarde aceitar, você não pode falar. Mas você pode dar algum sinal, ele fez isso com a mão, ó. Aceitou. A gente fez a oração, não sei que era necessária aquela introdução daqueles irmãos. Porque, irmãos, tudo na palavra de Deus diz que tem um porquê. Todas as coisas contribuem para quem? Para o bem. Talvez aquele momento era o momento de ouvir. Ezequiel era um profeta duro, viu? Não era um profeta fácil, não. Casa rebelde. E ele pregava a palavra. Tem gente que não gosta muito, não. Só quer ouvir promessa. Hoje eu ganho a casa, amanhã uma televisão, sei lá. É só promessa de ganhar a coisa, mas não quer ouvir a palavra. Aí disseram que ele tinha um coração inflexível. Alguns diziam que ele não tinha nem coração. Quem está dizendo esse comentário aqui é na Bíblia Shed. Você tem a Bíblia Shed, você pode consultar. Dr. Shed está falando sobre isso. É um pesquisador do Antigo Testamento. Ele diz mais, ó. E ainda mais dizem que ele se mostrava impessoal em seu desligamento dos ouvintes, preocupando-se exclusivamente com a vindicação da glória de Deus, até mesmo na proclamação da misericórdia. Ele só queria saber o que Deus quer falar. Mas apesar de verdadeiramente os seus sentimentos não venham à tona, ele era quase que insensível, tipo Moza, assassino, mas Moza é mais organizado, né? Moza às vezes é duro, viu? Mas olha o que é que ele diz. Ezequiel, diz aqui a palavra, o comentário, assevera que Ezequiel faltava simpatia de ir além de toda evidência. Os próprios críticos radicais não podem sustentar suas teorias de Ezequiel. Estava sujeito a ataques de catapilepsia. Ele sofria de uma paranoia esquizofrênica. Estudiosos. Profeta altamente perturbado. E assim disse eu e tal. Ai, visão, vale de ossos secos. No cemitério, ele ficava olhando assim. Esses ossos podem viver? Senhor, tu é quem sabe. E eu sei de nada. Percebe? Era um profeta que tinha visões difíceis. Tua mulher vai morrer. Não faça o sepultamento dela. Nem chore, nem planteie. Vai e prega a minha palavra. Fácil isso? Não. Jeremias queria casar. Tu não vai casar, nem vai ter mulher, nem vai ter filhos. Porque vai tudo para o cativeiro. Era contemporâneo dele. Não casou. Até assisti um filme sobre Jeremias, disse que era o nome de Judite. Alguns historiadores falam sobre isso. Mas não casou. E o que era casado, Deus levou a esposa. Irmão, ministério é coisa séria. E aqui, só para a gente concluir essa parte aqui da vida dele, diz que ele faltava simpatia, os críticos radicais dizem que ele era doente, tinha uma paranoia esquizofrênica. As ações simbólicas por ele
levadas a efeito que as visões que ele recebeu são essencialmente diferentes de todo outro profeta. Todos os profetas, ninguém teve visão como Ezequiel. Lê o livro dele. Ezequiel foi levado para a Babilônia em 597 a.C. Ele foi chamado para o serviço profético 5 anos mais tarde. Esteve em atividade pelo menos por 22 anos, capítulo número 29, e o versículo 17 vai falar o tempo dele de ministério. 22 anos é muito tempo. Num povo difícil, numa igreja que não queria ouvir a palavra, numa igreja que não queria concordar com nada, casa rebelde. E aqui, meus irmãos, eu pensei nesse tema. Missão difícil é ser profeta. Você pensa que essa geração quer ouvir a palavra? Eu conversava com o doutor Tiago, mensagem tão boa domingo passado, como Deus tem mandado sempre mensagem, a de Jairo, né? Aquele chefe da sinagoga, e ninguém acreditava, Jesus não quis que os incrédulos subissem. Mas se você perguntar quantas pessoas se converteram, não, a gente não tem poder de converter ninguém, mas a palavra é pregada. Quem faz a ação é o Espírito Santo de Deus. Mas a mensagem foi suficiente para salvar muitas vidas. Mas tem muita gente teimosa, casa rebelde, rostos obstinados, não querem nada com Deus. A verdade é que essa geração é difícil. Uma geração difícil. A chamada e missão do profeta Ezequiel. Ezequiel foi chamado por Deus em um momento crítico da história de Israel. Crítico mesmo. No exílio da Babilônia. Olha, Ezequiel, eu tenho uma igreja para você. Ah, o senhor tem uma igreja para mim? Tem. Onde é a igreja? Lá dentro do exílio, na prisão. Eu vou te dar uma igreja lá dentro do presídio, lá no cotel. Vou te dar uma igreja lá dentro. Pense lá em Itaquitinga, dentro de um presídio. Será fácil a gente pregar num lugar assim? Não é fácil, não. Mas foi assim. Pessoas revoltadas com Deus, revoltadas com a família, revoltadas com a sociedade, sim ou não? Estavam ali, ele no momento daquele. O povo vivia com rebeldia. O povo tinha um coração endurecido e distante do Senhor. Tem alguém que você conhece, talvez na sua casa, que tem um coração duro? Tem ou não tem? Não quer saber de palavra de nada. E quando a gente não dá testemunho, pior ainda. Para ser crente como tu, ele vai dizer logo. O diabo vai usar. Então aqui a gente percebe que ele era um homem, mas Deus não os abandonou. Ele levantou esse profeta sisudo, alguns chamavam chato, mas era um homem comum, tornando extraordinário pela unção divina que Deus deu a ele. Ele era cheio da unção de Deus. Olha, irmão, neste sermão a gente, pelo menos eu pensei em extrair 5 características desse homem. Bem rapidinho. Eu falei que esse sermão iria se prolongar, mas vamos ver se a gente consegue. Primeiro, presta atenção. Se eu perguntar quem tem chamado aqui, eu tenho um chamado, já vi tanta gente que tem chamado. Como é que a pessoa tem chamado, não gosta de orar? Tem chamado, não gosta de evangelizar? Tem chamado, nunca tem esperança de ganhar uma alma? Como é que chamado é esse? Tem pessoa que só quer estar na chamado. Que chamado é esse? Que você não ganha almas para Cristo, não prega a palavra, não canta, não se anima, todo engurujado, já ouviu essa expressão? Engurujado, não quer saber de nada, mas é chamado. Desanimado é que pode estar pegando fogo por todo lado e você dormindo. É difícil, irmão, chamada desse jeito. Chamada de quê? Então, em primeiro lugar, o chamado exige coragem para falar. E para falar para gente rebelde. Para falar para a pessoa que quer te ouvir é muito bom. Fala para rebelde. Fala para a pessoa que não quer ouvir de nada de Deus. Fala para uma pessoa que está em adultério, está em pecado, dizendo que esse pecado vai levar ele para o inferno. Vai dizer isso. Vai dizer uma pessoa, eu vim pregar para tu, mas eu queria dizer antes da pregação, para de estar mentindo, tu é muito mentiroso. Vai dizer isso. Vai dizer antes de pregar, eu vou pregar para vocês, se aproxima, quando se aproximar, vocês são uma raça de víboras. Vai pregar assim, como esses profetas, vai perder a cabeça, tanta coisa. O camarada tinha uma posição política muito boa, você está em adultério, tu estás com a mulher do teu irmão. Olha o nível de profeta que Deus chama. A gente está fazendo a política da boa vizinhança, é mais mundo do que crente. Não tem um pacto com Deus, é muito parecido com o mundo. Nunca ninguém vai se converter desse jeito. Tem medo que o crente vai embora. Se for embora, nunca foi crente, irmão. Se é de Deus, vai reconhecer que precisa mudar,
casa rebelde, eu vou requerer o sangue desse rebelde de você. Um rebelde, e Deus está dizendo, vai requerer o sangue do rebelde da minha mão. Essa madrugada eu estava meditando e mandei. Mandei para pastor, mandei para amigo meu, mandei para um monte de gente. E alguns disseram, pastor, essa mensagem é muito séria, mas é muito séria. E aqui, ó, Deus chama ele para falar para povo com coração endurecido, chato. Ainda assim, o profeta deve falar e dizer assim, veja o verso 4, capítulo 3, o verso 4. Disse-me ainda, olha o comissionamento do profeta, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras. Irmãos, não são as tuas palavras, é a palavra de Deus que tem que dizer. Aí está a diferença, gente que gosta de chaleirar e fica amaciando. Irmão, é a palavra de Deus que vai converter. Veja o verso 7, você leu 4, veja o 7, 3, 7, o que é que diz? Ele diz o seguinte, mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Olha que palavra, não vão te dar ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim. Você lembra do profeta Samuel? Senhor, o povo me rejeitou, ninguém quer saber mais de mim não, eles querem um rei. Aí foi que Deus disse para ele, ele não rejeitou a você, eles rejeitaram a mim. Quando você vê pessoas com muita ideia contra pastor, contra a igreja, é contra Deus. É tudo mentira, não é contra pastor, é contra Deus que essa pessoa está. É rebelde. Não quer nada, não tem lugar nenhum que se identifique, não quer saber das mulheres, não quer saber e quando entra é para prejudicar, é para fazer fofoca, é um inferno. Pessoas de brigas, nunca foram de Deus, na verdade são casas rebeldes, e Deus mostra tudo isso. Vou dizer isso não, porque o irmão vai embora da igreja, pode ir, você nunca foi. Deus está chamando pessoas para viver de fato, de verdade o evangelho. Tem muita gente brincando dentro de igreja. Aí aqui, ó, olha, servir a Deus não é para ser aplaudido pelo mundo. Entende que é a política da boa vizinhança, quer que todo mundo goste de você. Irmão, desiste disso, pelo amor de Deus. Alguém disse, eu não sei qual é o caminho do sucesso. O do fracasso é querer agradar todo mundo. Para de querer agradar todo mundo. Que Jesus Cristo poderia ser isso, mas nunca agradou. Camarada disse, eu não sei o caminho do sucesso, mas do fracasso é querer agradar todo mundo. Prega a palavra, diz a verdade. Se não gostar, você vai ficar livre daquele sangue. Você vai ver aqui, está na Bíblia. Então, não é para ser aplaudido pelo mundo. Somos chamados para anunciar a verdade, mesmo quando não é bem-vinda. Sabe o que é que Deus quer do profeta? Coragem. Coragem não é ausência de medo, mas obediência à presença dele. Pregue a palavra. São rebeldes, são mentirosos, são falsos. Conhece pessoa falsa? Te abraça, te beija e depois consegue não ter falar de você. São falsos. Isso é evangelho, irmão. Hoje estão mesclando muita coisa, mas não é evangelho não, que estão falando por aí. Não tem nada fácil não. Missão difícil. Acho que a gente vai ter que terminar outra semana, porque tem muita coisa aqui para falar. Sobre o profeta Ezequiel, a mensagem dele. Olha o que ele diz. Não temas as palavras nem os olhares do rebelde. De vez em quando o rebelde fala assim, cuida da tua mulher. É demônio puro. Vai cuidar dos teus filhos. Deus está falando com a gente, irmão. Mas muitos não querem ouvir. A família está um desmantelo em casa. E diz que está tudo na bênção, está um desmantelo. E sabe que não é crente, ninguém lê Bíblia, ninguém quer compromisso com Deus. Mas meus filhos são a bênção, bênção. Continua orando por ele, viu? Só você não está vendo. Está desviado e faz tempo. Não lê Bíblia, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Nada atrai com a escuta de Deus. Aí ele diz assim, ó. Não tema a palavra nem os olhares dele. 2 vezes Deus repete. Aliás, Deus repete 3 vezes, não tenha medo dele. Veja no verso 6, 3:6, por favor. Olha, nem há muitos povos de estranho falar de língua. Você não vai para esse povo não, cujas palavras tu não podes entender. Se eu te enviasse para ele, certamente ele te daria ouvido. Mas a casa de Israel não vão querer te ouvir.
Tem gente que não quer pastor, não. Sabe o que eles querem? Pastel. Não quer ouvir a palavra de Deus, não quer que o pastor fale o que ele gosta de ouvir, irmão. Não é nós, irmão. O profeta tem que falar o que Deus quer mandar para mim, para você. Essa palavra, inclusive, dessa noite é para mim. Para mim, para você. Não temos olhares deles, são casa rebelde. O profeta enfrentaria espinho, escorpiões e palavras duras. Está no verso 5. Veja se não. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas é a casa de Israel. Povo difícil. Povo difícil. E ele diz aqui mais. Você tem que enfrentar ele. Veja o verso número. Não vão te dar ouvidos, porque tem um coração obstinado. E aqui, irmãos, Deus fala. Imagina a vida de Noé pregando sem ninguém querer entrar dentro da arca. Tem gente que se engana muito. Camarada chama, vem aceitar aí. Ai, como é bonito vir tanto, irmão. Muitos são chamados. Poucos são o quê? Não se iluda com multidão, não. A Bíblia diz que a multidão, sabe onde é? Na porta larga. Tem gente que quer evangelho de facilidades. Pode tudo. Está aqui, vai beber, tomar cana. Isso não é crente não, irmão. Sai daqui, vai jogar no bicho. Isso não é crente não. Não é crente, irmão. Crente é. Deixa eu corrigir. Não é salvo por Deus. É difícil dizer isso, mas a gente está vivendo num mundo de muita incredulidade e muita rebeldia. Deixa eu terminar, para os irmãos não fiquem chateados não. Eu sei que essa mensagem de Ezequiel, viu? Mas essa, é assim. Olha o que ele diz aqui, ó. Ainda que seja rebelde, saberão que no meio dele houve um profeta. Um profeta passou por aqui. Eles não vão querer ouvir. Aí ele diz o seguinte aqui, ó. A rejeição não anula o chamado. Repete comigo. A rejeição. Você é chamado e acabou. Se te rejeita, você não pode ser rejeitado por Deus como foi Saul. Assista esse filme, essa série, Casa de Davi. Vá assistir para ver. Vá assistir Casa de Davi. Para você ver o que é sofrimento. Hoje à tarde eu comentei aqui com os irmãos. Tem gente que acha que é só aplauso. Todo mundo gosta de mim. Está longe de profeta. Todo mundo gosta de quem? Não é isso que a Bíblia ensina, não. A rejeição não anula o chamado. O sucesso da nossa missão não é medido pela aceitação humana. O sucesso do nosso chamado não é medido pela aceitação humana. Olha, tem gente que está com raiva de mim, faz tempo. Irmão, o que é que eu posso fazer? Nada por você, só vou orar. Com raiva de mim, pensa direito o que é. Pois deve ter sido a tua rebeldia que aprontasse. Aí o pastor prega, toma atitude por causa da rebeldia. Profeta Ezequiel, viu? Olha o que ele diz aqui mais. Ainda que eles são rebeldes, vão saber que teve um profeta no meio de vocês. O profeta enfrentaria os espinhos e os escorpiões aqui. A rejeição não anula o chamado, o sucesso da nossa missão não é medido pela aceitação humana, mas pela fidelidade em proclamar a palavra de Deus. Sabe quem é a proteção do profeta? É Deus. Saul pega num filme, quem está assistindo vai ver, ele pega a lança. Samuel escolheu você. Samuel ungiu você. E Davi assustado, né? Samuel escolheu você. Samuel é o profeta. E ele ungiu você, me traiu. Samuel chamou você. Ele falou, não, quem me chamou foi Deus. A gente conhece logo quando a pessoa tem chamado de homens. Não fica não. Agora tem que chamado de Deus, você vai até o final. Vamos ficar de pé, irmão. Não vai dar para concluir, já são 9 horas. Mas é assim mesmo. Vai apertar um pouquinho a próxima quarta-feira, mas a gente vai sair do profeta. Vai apertar um pouquinho. Eu sou o primeiro tópico, mas é sério essa chamada. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que não volta vazia. Tem misericórdia de mim, na condição de pregador. Tem misericórdia, Pai, porque o Senhor disse ao profeta, cuidado para tu bem não ficar rebelde, para tu não se insurgir como eles. Prega o que eu mandar. Pregue a minha palavra. Quer ouçam, quer deixa de ouvir. Meu Deus, nos ajuda a entender a tua palavra. Tem misericórdia de nós. E ajuda a dar crédito à tua palavra.
Porque o Senhor vai levantar um exército, porque estão mortos, são ossos secos, sequíssimos, mas o Senhor vai dar vida. O Senhor disse ao profeta, Pai. Deus, nos ajuda a entender a Tua palavra e leva-nos em paz. Quem sabe, Deus, a partir de hoje alguém vai ler o livro de Ezequiel e vai entender mais ainda quanta rebeldia. O Ezequiel teve que assar o pão dele com cocô de gente. O combustível era cocô. E ele começou a assar pão. Que nojo. Mas ele passou por tudo isso para pregar a palavra do Senhor. Meu Deus, esterco, fezes humana, tudo isso está aqui no livro. Nos ajuda a entender a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados. E nos ajuda, Deus, tira qualquer medo, nos dá coragem de pregar a Tua palavra no nome de Jesus. Vamos dizer amém? Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre nós e sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, vão na paz de Jesus.